Oi, pessoal, eu sou a Thaís Polimene, sou apresentadora, curadora, roteirista. Esse é o segundo episódio que a gente está conversando com o Fabiano Lodi e a Luá Guimarães. E esse é o videocast Profissões da Economia Criativa. O episódio é apresentado pelo curso Circuito Profissões da Economia Criativa, que a gente já circulou por várias cidades do Brasil. E a edição de 2023 teve patrocínio da Zilor Energia e Alimentos, do consórcio Embracon e da Sotrec. Teve apoio da Drico Impermeabilizantes e é uma realização do projeto Profissões da Economia Criativa, do canal Utopia 2222 do YouTube, da Carbono 60, da Brancaleone Produções e do Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura do Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo liso, comprido, castanho, tenho franja, tenho olhos castanhos, estou com brincos roxos e uma pulseira roxa também, estou toda de preto. Estou com batom rosa, esqueci de falar batom da última vez. Tenho uma tatuagem no pulso esquerdo escrito Tudo Acontece para o Bem, e no pulso direito escrito Let It Be, e no braço uma constelação de Gêmeos. Sejam bem-vindos mais uma vez. Obrigada, Thaís. Bom, sou uma mulher branca, tenho um cabelo louro mais pro escuro, tô de rabo de cavalo. Tenho olhos verdes, estou com um brinquinho delicadinho, quase não aparecendo, um vestido preto, um blazer todo chamuscadinho verde, creme preto e um anelzinho que me dá muita sorte da tribo Poianaua do Acre. É isso. E ainda não tenho a tatuagem, mas vou ter. Não. Eu sou um homem negro, eu estou de camisa branca com motivos azuis e verdes, e sobre essa camisa uma jaqueta de manga comprida na cor preta. Eu uso barba e tenho cabelos encaracolados. A minha pele não é retinta, isso é importante dizer. E eu também não tenho tatuagem, mas agora eu estou pensando seriamente, será que eu faço uma tatuagem também? Pois é, sou a única que tem tatuagem aqui. Aí eu venho de novo, aí a gente faz a descrição já falando da tatuagem. Topado. Não esqueceremos. A gente terminou o último episódio falando dos treinos, do treinamento. Para vocês é muito claro o que é um treinamento. Mas para quem não é das artes cênicas, sei lá, eu imagino treinamento, ou treinamento de atleta, ou treinamento do meio corporativo, sabe? O que é um treinamento para as artes cênicas? Quem começa com essa? Luá? Pode começar. Eu acho que envolve um pouco de tudo isso, né? Inclusive, o treinamento, essa palavra, ela tem uma discussão dentro do universo do teatro pela força que ela carrega, né? Então, a gente até se pergunta se é, de fato, a melhor palavra para descrever a prática que a gente está chamando aqui de treinamento. De qualquer maneira, tem a ver com algumas coisas que a gente encontra, por exemplo, no esporte. O esporte tem o treinamento físico, tem o treinamento tático, né? A gente tem menos isso no teatro, né? O treinamento tático, mas o treinamento físico, sim, que nada mais é do que um espaço contínuo e regular que você tenta organizar na sua vida para manter uma habilidade ou algum vínculo com alguma prática viva em você. E, claro, esse espaço também ele é importante no teatro porque ele gera vínculo, ele gera prática, ele gera a possibilidade de você criar, né, e de você, especialmente de você errar, como a Luá falou no episódio anterior. Tem uma questão de uma pressão também sobre artistas, né, pela instabilidade da profissão, coisas todas que a gente comentou no episódio anterior, que acabam criando uma defesa de acerto, porque isso significa para o artista emprego.
Exato. Quando você acerta, ou quando você acerta a visão de quem está criando, seja do diretor, da diretora, de quem escreve o roteiro, especialmente para o ator e para a atriz, essa ideia do treinamento encontra essa resistência porque a lógica do acerto é muito cruel, especialmente com a atriz e com o ator. Mas, basicamente, é um espaço para a gente se revisitar, ampliar o nosso repertório, exercitar técnicas que são necessárias para a gente desenvolver o ofício que a gente desenvolve. E elas estão muito ligadas, e aí eu vou passar para a Luá, porque acho que ela pode falar bastante disso, que é a relação que o treinamento tem com a arte da atuação e da performance. Né? Então, geralmente, o que se construiu de discurso, de teoria sobre treinamento são os diretores, geralmente diretores homens, brancos e europeus, descrevendo como deve ser o treinamento dos atores e das atrizes. Então, também tem uma polêmica dentro disso, e um caminho para se repensar a ideia de treinamento. Mas ela está muito ligada à prática de atuação. Só para a gente, por exemplo, quando a gente foi para Nova York, não era a diretora que nos dava o treinamento, ministrava o treinamento. Eram os atores da companhia que ministravam e iam fazendo uma espécie de rodízio entre eles, 2, 3 por dia. Ou seja, a gente tinha várias condições, por isso também a gente gosta de trabalhar em parceria e fazendo esse rodízio. Então, isso foi uma chave de mudança para mim quando eu percebi que os atores tinham me passado o treinamento tanto de Suzuki quanto de Viewpoints. Ali eu virei uma chave. Então, Suzuki é um tipo de treinamento, Viewpoints é outro tipo de treinamento, é isso? Sim. A gente está falando do método Suzuki e a gente está falando da técnica Viewpoints, de improvisação. Uma coisa que eu acho que dentro ainda do que o Fabiano convocou aqui na fala dele, nesse semestre, especialmente, eu estou tendo 3 experiências diferentes, digamos assim. Então, eu estou podendo... como eu estou no Célia Helena, eu estou podendo... Eu estou com a disciplina improvisação e estou podendo compartilhar com os alunos a técnica Viewpoints, porque eu expliquei que eu tinha essa especialidade, né? Então, é muito interessante trabalhar com a técnica para atores também. No caso deles, eles estão iniciando, eles estão no 2º semestre. O que acontece? A gente percebe o tempo de ligação, então isso é um processo de construção, o tempo de ligação que eles conseguem se manter conectados em relação. Né? O Viewpoints, ele é uma técnica que cruza tempo e espaço, ou seja, categorias de tempo, categorias de espaço. A gente vai introduzindo elas e a gente vai aprendendo a colocar. São 2... para qualquer criação, a gente vai usar tempo e espaço, porque eu vou usar o meu corpo. Então, o meu corpo está no espaço e eu vou trabalhar ele na questão do tempo. Podendo estar ligada a atores iniciantes, está sendo muito interessante perceber que fica claro o tempo que eu consigo ficar conectada e aí, de repente, eu perco a conexão. E para eles e elas tem ficado muito claro. Então, tem feito muito sentido a gente se encontra 1h30, às vezes eu estendo um pouquinho, mas tem mudado de semana a semana. Eu tenho visto essa construção ao mesmo tempo formativa, nesse caso, é diferente um pouco, porque às vezes ele pode ficar abstrato, então eu preciso ir passando para aquele ator e aquela atriz novos modos de existência em cena. Mas a gente vai trabalhando a existência na cena. Não é fácil ficar em cena o tempo inteiro. Nossa. Não é uma tarefa. E, às vezes, a gente acha que... A gente entende que eu preciso sempre daquela palavrinha que é a representação. E eu não tenho muito precisado tanto da palavra da representação. E sim de uma atuação com presença. Eu estou em cena.
como eu disponibilizo minha musculatura para estar. Como é que é olhar para você que está aqui na minha frente e manter essa conexão? Como é que eu me mantenho em relação, em trabalho, mas com autonomia, né? Não na dependência de um diretor me pedir para eu fazer. Então, criar essa autonomia nos atores jovens eu acho muito importante. Nossa. Logo no começo, né? E tem uma coisa legal do treinamento também, que acho que completa a experiência que a Luá contou agora, Thaís, que voltando assim, século XX, só para a gente entender uma história. Assim. Alguns atores narram que iam prestar às escolas de teatro, que eram emergentes na Europa naquele momento, e não passavam no processo seletivo. Então não conseguiam estudar na escola, que oferece um tipo de treinamento que é institucional, regular, que tem regras, que tem a nota, que tem o currículo e tudo mais. Alguns desses atores se organizam anarquicamente, né? Pensando numa prática que pudesse alcançar, no sentido técnico, ético, filosófico, tudo aquilo que a escola oferecia, mas sem a instituição por trás. Então, o treinamento a gente pode entender também como uma formação, mas não é uma formação escolar, não é um ambiente escolar e não é institucional. Então, ali a gente cria também relações de colaboração que independem de você passar de ano, entregar o trabalho, mas a gente conecta ali, investiga, investe em outro tipo de relação de parceria, que claro que a escola te dá. Evidentemente, a escola também é um ambiente de treinamento, mas sem as características institucionais das quais a escola precisa para funcionar. Perfeito. É antissistema. É antissistema. Ela é antissistema. Que máximo. Aí a nossa luta é sempre tentar viver nesse conflito, sempre que é um pé na escola, também que é um ambiente de trabalho para nós, e um ambiente no treinamento que é também a quebra de todo esse paradigma do acerto, do fazer para funcionar, fazer para virar um material. Né? Então, tem outras nuances de trabalho que, às vezes, até pela própria dinâmica escolar, isso fica deixado de lado, é deixado de... Isso não é trabalhado tanto porque a escola tem outras demandas. Né? A escola tem a questão de tempo, tem uma questão de inclusão, né? No sentido de que é preciso atender uma série de interesses, diferenças e tudo mais. O treinamento trabalha tudo isso também, mas de uma outra maneira, com outro foco, com outro olhar. E é contínuo o treinamento? Vocês sempre precisam estar em contato com o método? Ou não? Fez uma vez e já fica para sempre? Como que é? Quando eu vou falar do Viewpoint, você fala do Suzuki, legal. tá? E daí você vê se você concorda. Mas a questão é assim, o Viewpoint, aconteceu uma experiência muito interessante que é, sem querer, janeiro, eu fui dar uma oficina debaixo do Vale do Anhangabaú, através de um coletivo... É de dança, né? A companhia de dança ou não? Não. Um coletivo chamado Das Coletivo propôs uma oficina. Eu fui dar uma oficina de viewpoints, Legal. por exemplo. Nessa oficina apareceram pessoas que nunca tinham visto e pessoas que já tinham praticado ou com o Fabiano ou com outros parceiros e comigo. É muito interessante porque pessoas que nunca tinham trabalhado o viewpoint juntos, eles se conectam muito rapidamente, porque a gente, como é uma técnica, tem princípios. Então, você vai começando a treinar e você vai entendendo rapidamente, renovando os princípios com aquele coletivo, com aquele espaço. Mas você vai entendendo quem já treinou, porque é a mesma língua. É uma espécie de língua que a gente fica, digamos, impressa no corpo. Claro, é muito melhor quando a gente deixa a gente treina a língua. Sim. Certo? Fica mais fluente, né? Fica muito mais fluente. Mas é muito bonito porque você pode, inclusive, fiquei imaginando que a gente pode treinar, como aconteceu com nós dois, indo para lá, você pode treinar com pessoas de vários outros países. Isso é um sonho nosso também, de fazer um encontro aqui. Dessa técnica com outros países também. Tá. Mas, então, ela é importante uma continuidade. Então, por exemplo, eu tenho regularmente
Mas eu tô bem mais aberta de quando eu comecei. Eu comecei regularmente num estúdio chamado Estúdio 8 Nova Dança. Esse treinamento é pago, tá? Só para a gente diferenciar aqui da nossa relação com os treinos públicos, com o que a gente lançou em 2022. Então, é quase como se ele fosse modular. De, por exemplo, fevereiro a junho, férias, agosto a novembro. A gente faz assim. Legal. Eu era mais certinha no começo, que era... Comecei uma turma nova, vou começar a introdução. Agora as coisas estão ficando assim. Uma pessoa fica, ou 5 pessoas ficaram de um semestre para o outro, entraram 3 pessoas novas. Eu vou lidando com as situações de acordo com os acontecimentos. Mas antes eu era toda certinha. Então, começa uma turma nova e tal. Só que as pessoas estão ficando. Tá acontecendo essa vontade de ir ficando. Então, você tem que se reprogramar. Como é que você conduz o treinamento? Eu estou mais aberta agora do que em 2019, que foi quando eu fiz a parceria com o Estúdio 8 Nova Dança. Onde que fica o estúdio? Na Rua Sumaré, 534. Tá. Desculpa, Não, na Rua Grajaú, 534, no Sumaré. Ah, tá pertinho bom. do Então, metrô. não é Rua Sumaré no Grajaú. Não, Grajaú, totalmente. no Sumaré. Não, Perfeito. o estúdio fica a 15 minutos do metrô Sumaré. Tá. E o método Suzuki é assim também? Eu acho que Tem é muito parecido. Acho que tem uma coisa de qualquer técnica que você vai treinar. Seja no esporte, seja no ambiente corporativo, seja no teatro, na dança, na música. Inclusive, tem áreas artísticas em que a relação com o treinamento é muito bem resolvida. Muito. Música, né? Música e dança é muito bem falar. resolvido. Você fazer o exercício da barra ou a escala... Diariamente. Porque é necessidade de manter aquilo vivo e de você estabelecer o seu vínculo de vida com o seu ofício. Isso para o esportista também não... Tem todo o esforço e tudo mais, mas assim... Tem o alto rendimento, que é uma outra conversa, mas tem uma questão ali que é vínculo e que é filosófico, que é o estilo de vida, que é o modo de vida que a gente estava falando no começo. E tem uma coisa da aprendizagem, né? No sentido de que é como ou aprender uma língua, um idioma, ou como andar de bicicleta. Você aprende. Você fica 3 anos sem andar de bicicleta, você sobe numa bicicleta, você vai andar de bicicleta. Fica meio bamba. Daquele jeito, mas você vai andar. Você vai andar diferente da pessoa que sobe na bicicleta todo dia. Claro. E o treinamento, né, ou qualquer habilidade que a gente vai adquirindo ao longo da vida, não é nativa. Então, ninguém nasce sabendo presença cênica ou um idioma diferente do seu no contexto que você nasce. Então, você vai aprender japonês? Não nasci no Japão, não nasci nesse contexto. Então, eu tenho que fazer um treinamento onde eu vou adquirir uma série de habilidades que vão me vincular com aquilo. Isso vem junto com uma série de princípios, com a cultura, com uma metodologia que você precisa exercitar para que aquilo permaneça vivo em você. Se eu paro de falar japonês ou de ler japonês, eu não consigo mais lidar com a mesma qualidade se eu tivesse, de alguma forma, no sentido de regularidade e continuidade envolvido com isso. Então, o que a gente busca também no treinamento nas artes cênicas, nas artes da cena, é esse tipo de vínculo. Ou seja, criar algum vínculo que se aproxime de alguma regularidade e que a gente consiga, com isso, aprimorar o nosso trabalho e as reverberações que esse aprimoramento traz. Porque não é só no sentido de você ser um ator ou uma atriz melhor, porque eu, pelo menos pessoalmente, não acredito que o treinamento melhore ninguém. A questão é que existem uma série de reverberações importantes, que é o fortalecimento dos vínculos, a transformação dessa realidade em política pública e no sentido de a gente engajar a população, não só os artistas, mas a sua comunidade em torno da experiência das artes da cena, seja do teatro, seja da dança, seja da performance. Então é um ambiente onde a gente vai conseguindo construir vínculos também comunitários para a gente trazer o público perto daquilo que a gente faz. Para que a gente não se sinta também, né? A gente não alimente essa distância desse mistério do que um artista faz, como que um ator ou uma atriz trabalha. Inclusive, dentro do meu próprio processo, tenho pensado, junto com várias pessoas também no Brasil, os colegas de fora que a gente teve a oportunidade de conhecer, a ideia de um treinamento que se expande para outras áreas
das artes cênicas, né? Da vida, né? Poderia. Da vida, de toda a vida. Sim. Mas acho que tem ali na não, fala vocês do falando Lá... dá muita vontade de fazer o treinamento, Então vem com a gente, Thaís. Mas eu não sou atriz. Você vai adorar, você vai gostar você muito. Vai adorar. Pode? Claro que Sim, pode. a gente adora quando aparece Ah, outras pessoas. que legal. Venha, é aberto. A ideia é essa, é abrir para que, de fato, as pessoas venham, conheçam, se interessem, façam a passagem. Acho que isso é legal que a Lua faça. Atravessa. Às vezes a pessoa vai, faz um dia. Já é muito legal. Imagino. Já é muito. A pessoa, tem gente que fica mais tempo, super legal. A gente também vai exercitando o treino para quem conduz, e eu acho que essa experiência com a City, e lá no Japão, na Scott, que é o nome da companhia lá do Tadashi Suzuki, também tem essa relação do artista da cena conduzir o treinamento como se fosse uma diretora. Então acho que isso também reposiciona essa ideia que é muito construída sobre o diretor e a diretora, do lugar da liderança e o lugar do domínio sobre como o processo deve se desenvolver. Então acho que isso cria não só colaboração, mas isso desconstrói um superpoder que fica concentrado na mão de um artista e que determina as relações, a estética, o modo de ver o mundo, os temas que são trazidos na criação artística. Então pensar também num treinamento artístico, né, para diretoras e diretores, né, para artistas de áreas técnicas, né, chamadas áreas técnicas, iluminação, sonoplastia ou dramaturgia. Que práticas a gente pode criar entre nós, inventar da nossa cabeça, para a gente alimentar um vínculo de sobrevivência, de interesse, de prazer e de convocação do interesse social para o que a gente faz. Nossa, quero. Muito. A Luá comentou que o Viewpoints tem a ver com tempo e espaço. O método Suzuki também? Também. É outra... Qual é a diferença, por exemplo? A diferença, basicamente, são os exercícios. Né? É claro que o método Suzuki se diferencia muito do Viewpoints pela forma como ele é organizado, pela estrutura do treinamento e pelo que ele alcança em termos de execução. Então, ele foi criado pelo Tadashi Suzuki nos anos 60. Suzuki ele viveu o final da Segunda Guerra, né? Como japonês, enfim. Ele era adolescente, ele viveu esse momento de transição da invasão do Ocidente na cultura japonesa. Então, um dos motivos, assim, a base filosófica, vamos dizer assim, do método Suzuki é a preservação de alguns procedimentos técnicos do teatro japonês que estavam se perdendo com a chegada de novas técnicas vindas dos Estados Unidos. Tá. E com a chegada de outras culturas não orientais no Japão. Então era uma forma de alguns elementos ficarem preservados, vamos dizer assim. E é claro, o Suzuki tem muito interesse nesse intercâmbio entre Oriente e Ocidente. Também não é uma questão de... não é purista, não tem essa relação. Mesmo porque a gente identifica vários elementos em comum do método Suzuki com um monte de coisa que a gente faz no Brasil, por exemplo. Sejam danças, sejam formas teatrais, seja a maneira de encarar o texto ou de pensar tempo e espaço. Mas é um método, por isso é um método, ela tem uma sequência organizada de exercícios que vão convocar a gente para um estado de presença muito radical. É um treinamento fisicamente e psicologicamente muito extenuante, porque ele exige um tipo de força sutil. Então ele é muito parecido com as artes marciais, por exemplo, onde você emprega um determinado tipo de energia que não é a força total, é uma força sutil, sustentada no tempo e no espaço, né? E aí vem a questão da presença, com posições de sustentação em pausa. Então a gente fica muito parado, por exemplo, em posições difíceis, como o yoga, por exemplo. Tá. Então tem muito essa relação de um trabalho que é interno, que é de aquietar o pensamento, que é de reorganizar a nossa força interna e externa, voltada para a relação com o público. Então ele é um trabalho basicamente que fala de um vocabulário do teatro. Você está em cena, você tem uma mínima relação de ficcionalização, mesmo que a gente não trabalhe necessariamente com representação, mas tem um pouco dessa ideia de você estar na frente do outro, de você mostrar algo para o outro, mas contendo a energia e organizando o seu estado interno. Então ele mexe em coisas que estão muito numa raiz milenar de culturas orientais, né? Então se conecta com artes marciais, se conecta com Tai Chi Chuan, se conecta com yoga. E acho que isso começa a ser descoberto, por exemplo, no teatro no século XX. Assim, verbalmente, né? Quando
diretores, companhias trazem as experiências de práticas não teatrais para o teatro. Tá. Então, Suzuki organiza uma série de coisas, né, que são milenares do teatro japonês e que são atravessamentos contemporâneos também, para a gente repensar como é que a gente vai fazer teatro no século XX e no século XXI. Com a globalização, né, com a quebra das barreiras, vamos dizer assim, né, que separavam muito as culturas, os países, com a velocidade das viagens, com o advento da internet. Como é que a gente vai lidar com essa velocidade, com essa interferência contínua de uma cultura na outra? Então, atualmente, por exemplo, o Suzuki ele manifesta isso na cena, a partir do treinamento, por exemplo, num espetáculo que tem pessoas de 6 ou 7 nacionalidades. Então, é um espetáculo em que se fala japonês, chinês, inglês, português, italiano, francês. Então, é tentar problematizar também a ideia de globalização, que parece muito positiva, mas também trazendo as questões que estão envolvidas nisso. Então, tudo isso, todas essas questões, elas estão envolvidas numa prática que é física e que tem um forte componente vocal. Ela convoca um trabalho vocal específico, ela é uma técnica, né? Então você vai exercitando, descobrindo como fazer, né? Como encontrar também diferentes tonalidades de voz, mantendo essas posições de difícil execução feitas fisicamente. Nossa, deve exigir muito fisicamente. Muito. Só que isso gera também um tipo de conexão do público com quem está entregue numa busca por tentar alcançar essa execução, que cria o vínculo que a gente quer com o teatro. De ser visto e de algo acontecer com esse encontro. De que alguém está tentando me dizer algo e manifestar algo com o seu corpo na minha frente. Então tem uma beleza, assim, tem uma poesia também na metodologia. Tira um pouco dessa ideia um pouco massacrante do treinamento que soa muito opressor. Né? Quem vê de fora, às vezes, exercícios de Suzuki, põe no Google, vai ver os vídeos e fala, nossa, mas é opressor. Falam até é militar. Às vezes rola isso. Calma, vamos lá. Chega aqui. Então, também tem esse lugar do treinamento. Vem chegando, vem entendendo. Vamos deixar escorrer um pouco as percepções iniciais, dos quais a gente é muito carregado. E aí a gente tem um processo de descoberta, de redescoberta, de reinvenção também sobre o próprio trabalho. Mas sim, é um trabalho também que traz tempo e espaço, né, que são os elementos ali importantes do treinamento, e uma forte relação com a cena. Então parece, tanto no Viewpoints quanto no método Suzuki, você tem a sensação de estar em cena o tempo inteiro. Por isso que são técnicas muito sedutoras de treinamento. Existem muitas técnicas. Existem as técnicas corporais, né? o Kinomichi, ou Laban, palhaço, máscara. São técnicas teatrais que estão envolvidas em treinamentos. Né? O Lume, que a Luá mencionou no outro episódio, trabalha bastante com a ideia do treinamento da mimesis corpórea ou do energético. São técnicas de treino, mas especialmente no Viewpoints e no Suzuki, parece que você está em cena o tempo inteiro. Que você está criando o que aquilo nos engana como se fosse... Nos engana, assim, num sentido mais jocoso, divertido, né? Ele já parece... A gente brinca muitas vezes no treinamento, né, Luada? Tipo assim, pronto, põe um figurino, vamos pensar uma luz legal, espetáculo. Porque ele engana a gente no sentido de que é algo que parece muito artístico, porque ela se aproxima muito desses elementos que constituem a cena. Aí, claro, a gente vai entendendo depois que, na verdade, não. Ele tem ele trabalha numa outra camada, que não é a camada espetacular de resultado, mas parece muito. Então, nesse sentido, é muito prazeroso o treinamento. E também é muito legal quando as pessoas passam, por exemplo, ou ficam pouco tempo, ou às vezes não conseguem ficar por um tempo mais estendido, mas elas têm essa experiência do prazer da cena, desse frio na barriga, dessa dificuldade e dos muitos desafios que a gente tem que superar para poder estar em cena, e a gente percebe uma série de coisas quando a gente treina ou só Viewpoints ou só Suzuki, ou quando a gente mistura os dois. E aí, o treinos públicos mistura os dois, é isso? Vamos falar sobre treinos públicos. Vamos lá. Sobre treinos públicos. Tá tudo falado, mas é só... Só para a gente deixar o pessoal entender, né? Surgiu em 2012. Não, na verdade, assim, né? Surgiu há mais tempo treinos públicos, e vocês conseguiram colocar, lançar em 2022, foi isso? Sim. Foi isso. Então, o que é o treinos públicos?
Vamos lá, para o ímpar para ver quem começa. Começa você que você vai estar assim, certeiro, eu vou entrando nas camadas. Não, acho que tem uma história que é pré-2022, que acho que foi tudo isso que a gente contou no episódio anterior. Tá. O Treinos Públicos foi nascendo sem a gente saber que os Treinos Públicos eram Treinos Públicos. Acho que esse nome, inclusive, ele vem de uma ideia que ao longo de todas essas experiências, desde 2013, lá na SP Escola de Teatro, a gente foi conversando sobre a necessidade que a gente sentia de juntar os artistas e disso reverberar em política pública, em qualidade artística, em oportunidade de emprego, né, em economia criativa, né, já trazendo aqui o tema, de maneira que isso se tornasse público, no sentido de que a gente tornasse isso mais conhecido e uma ideia mais distribuída no conhecimento geral, seja dos artistas, seja da população. Tá. Então é tornar público uma coisa que geralmente fica restrita aos meios específicos. Então essa foi a primeira ideia. Como é que a gente, de repente, quebra as fronteiras, né? A gente abre mais espaço. Então a gente começou a pensar alternativas, modos, parcerias, convites para a gente romper algumas barreiras que existem para que a gente estabeleça encontros com artistas, não necessariamente para pensar em resultado. Você não vai se juntar ali para um job. É uma outra... É uma questão anterior. Tá. Então começa com essa ideia. E aí a gente começa a pensar, a elaborar qual seria a melhor maneira de organizar um treino público. Um treinamento, uma prática de treinamento que fosse acessível, que as pessoas pudessem ver, que as pessoas pudessem conhecer e que elas se sentissem à vontade para estar. E não tipo, ali eu não vou, ali eu não posso estar. Ali, não, será? Então, é quebrar a barreira um pouco nesse sentido de tipo, eu sei que eu posso ir. Eu posso ir em algum momento e ter aquela experiência, seja por um longo tempo, seja por curto tempo, seja se eu tenho grana, seja se eu não tenho grana. Tá. Então, isso idealmente, né, o nosso sonho sempre foi esse. E aí vieram as realidades, né? Joguei a bomba das realidades para Luar. Não, então, uma coisa é diferente quando a gente... Vamos lá dizer São Paulo, né? Tá. O que acontece? Assim, a realidade, às vezes, de um ator muito jovem, que acabou de se formar, digamos assim, ou recém-formado, ou se formou ali 2, 3 anos, tem uma realidade que impacta, né? Super. E nem sempre o que a gente foi entendendo é que que a gente precisava operar numa espécie de imaginário de que é muito importante treinar. Já te falei, não é para todo mundo. É para quem quer e gosta e tem a vocação do ofício. Acho que é isso. Isso fica claro assim na lida da gente e tal. Uma coisa é você ir e ministrar uma oficina, certo? Nos espaços com uma política pública um pouco mais aberta, digamos assim, mais democrática. Né? A gente tem esses espaços em São Paulo? Temos. Né? Podemos pensar nas oficinas culturais, por exemplo, no Centro de Referência da Dança. Podemos pensar em espaços que são geridos com dinheiro público. Tá. E aí a gente consegue entrar. Só que você não consegue entrar e se manter anualmente naquele treinamento. Tá. Ali, o que acontece? Impacta. Por que impacta? Porque você rompe o vínculo. O vínculo, tanto do treinamento, quanto o vínculo com as pessoas. E em São Paulo, é impressionante, assim, cada bairro, isso tem ficado muito forte do meu ponto de vista. Se você vai dar uma oficina na Zona Leste, vem um público totalmente diferente. E é maravilhoso. Mas eu estou falando, por exemplo, Oswald de Andrade e CRD são 2 públicos completamente diferentes que aparecem. E são 2 espaços, digamos, centrais. Sim. Certo? Um está localizado no Bom Retiro e o CRD no Vale do Anhangabaú. Totalmente. E, então, a gente tem nichos de público, certo? Só que o que acontece? Num espaço de política pública, você não consegue entrar todo semestre. Porque tem uma curadoria sendo pensada,
tem desejos sendo apontados. Tem que dar oportunidade para todas as oportunidades mundo. possíveis para todos os artistas possíveis. E eu sinto que eles têm uma gestão muito próxima de quem frequenta. Eu sinto que tem uma escuta. Legal. Então, isso rompe, certo? Então, o que a gente imaginou? E a ideia de que a gente... Ele já falou muito bem, da gente quebrar umas fronteiras no sentido de acessar outros públicos. Então, a gente fez uma Aldir Blanc. Que legal. A gente fez uma Aldir Blanc e a gente pensou a primeira inserção e a primeira edição e, portanto, a primeira curadoria foi feita no primeiro semestre de 2022. A primeira curadoria foi em cima dos viewpoints, mas não significa que a gente imagina que todas as curadorias passem somente pela técnica viewpoints. A gente está com quantos projetos escritos, Fabiana? Nossa, já perdi a conta. A gente está com várias curadorias escritas e a gente está com várias... Curadoria seria... Significa um eixo dos treinos públicos. Então, por exemplo, esse primeiro que a gente fez foi Viewpoints. Então, como ele aconteceu? Vamos falar? Vamos lá. Agora, você quer falar que você é mais pontual ou não? Vamos lá. Não, vai lá. Nessa primeira edição, nós perguntamos para pessoas com as quais a gente tinha lidado nesses diversos lugares se elas gostariam de ficar se encontrando conosco uma vez por semana. Tá. Certo? Então, chegamos... E aí era presencialmente? Presencialmente. Tá. Presencialmente, a gente se encontrava durante 3 horas, num aspecto, então, de formação e treinamento continuado, eram 12, a gente já subiu para 14 pessoas. Tá? Que bom. Dentro disso, a gente criou ações pedagógicas. Essas ações pedagógicas foram realizadas em espaços públicos. Além dessas 14 pessoas, a gente abria inscrições para outras pessoas. A gente chegou a ter 60 pessoas numa ação pedagógica que tem um caráter de uma masterclass, digamos assim. Foi essa que vocês fizeram num parque? Teve algum no parque? Nós fizemos 3, né, ações pedagógicas na edição de 2022. Tem uma que foi mais pessoas, foi a primeira, que foi na Praça das Artes do Teatro Municipal, lá no Instagram do Treinos Públicos, tem as fotos. Tá. Então, ali a gente teve um grande... Acho que a gente teve até uma mídia legal assim, naquele momento, e isso favoreceu que muita gente fosse se inscrever, e a gente teve um volume de público que se misturou, que foi naquele dia, pontualmente, junto com esse time de 14, que já estava em treinamento com a gente. Certo. Foi muito interessante. Aquele dia foi um dia que a gente falou... Conseguimos. Conseguimos. Depois a gente fez tem um céu maravilhoso. Aliás, é um lugar que você pode conhecer. Tem um céu maravilhoso do lado do Parque do Carmo, numa espécie de uma ilha. Ganhou um prêmio de arquitetura. Gente. Ele é recém-inaugurado. Quem está à frente desse céu é o Instituto Bacarelli. A gente foi com a gente ofereceu essa ação pedagógica nesse céu. Aí vieram, por exemplo, na época eu estava dando aula em Guarulhos de teatro, vieram as pessoas de Guarulhos para a Zona Leste. Foi também outra experiência linda, e a arquitetura é chocante, parece que você não está no Brasil. Então a gente pôde trazer essas categorias de espaço, arquitetura, forma, gesto. A gente vai olhando para aquele espaço e bolando um roteiro de como que a gente vai trabalhar aquela ação pedagógica. Vem muito do espaço que está sendo nos ofertado também, que a gente conquistou, né?
E aí a gente teve mais uma, que foi para fazer uma ligação com a Escola Livre de Santo André. Ah, sei. Então, a gente foi até a escola e fizemos num galpão da antiga escola, que hoje acho que eles já estão mudando de prédio. Ah, não sabia. Num antigo galpão da escola, a gente fez uma ação pedagógica também. Aí vieram pessoas de São Paulo. Sempre a gente abre vagas e a gente tem que deixar expandir, escorrer para mais vagas. É muito interessante. Isso. E é muito interessante imaginar que aí essa questão da língua fica muito forte, né, nesses encontros. Você vê pessoas que nunca, talvez, se encontrassem se utilizando dessa espécie de língua ou ferramentas ou vocabulário juntos. É muito interessante. Nossa, eu fiquei mega interessada, mas já chegamos ao final. Ah, que rápido. Sério, gente, olha, 1 minuto para o final. Então, eu acho que a alternativa vai ser vocês deixarem, não sei, sites, onde que a gente pode saber mais sobre os próximos, né? Tem alguma previsão de quando vai ter novos treinos públicos? Thaís, eu vou aproveitar então para dizer o seguinte: nós estamos com vários projetos de treinos públicos inscritos. Então a gente agora também tem um trabalho que tem Paulo Gustavo e tem as leis de incentivo. Legal. Então, se alguém tiver interesse ou tiver a disponibilidade de PROAC e Lei Rouanet, né? Lei federal. Então, quem tiver disponibilidade ou interesse em apoiar o projeto, patrocinar o projeto, ou souber de maneiras para a gente articular o projeto dessa maneira como a Luá descreveu, que é o nosso ideal, né? Sempre proporcionar que o espaço seja aberto para o maior número de pessoas possíveis. E para artistas que têm já uma experiência, esse grupo de 14 eram artistas remunerados para treinar. Então também é uma política que a gente pensou, da gente quebrar um pouco essa fronteira do treinamento como lugar que é despesa, não, é um investimento, então você também vai receber uma ajuda de custo. Isso tudo no ideal, né? Então quem tiver interesse ou quem quiser saber mais, pode entrar lá no @treinos públicos, pode chamar a gente no direct, a gente conversa por lá. No site da Leneus tem uma página só sobre os treinos públicos, leneus.com.br. Ali tem as fotos, tem os vídeos, tem toda a descrição de como é o projeto. E aí a gente pode formar parcerias aí para o futuro. Fora isso, temos vários outros planos, né, de seguir com o trabalho. A gente fez uma extensão do CRD em 2022. A Luá já em 2023 fez no Anhangabaú também uma versão menor dos treinos públicos, mas sempre buscando trazer a ideia do treino para espaços diferentes. Amei, vou torcer para vocês conseguirem patrocínio, porque aí a gente pode fazer, né, democraticamente, né, ampliar mais, né? Ampliar mais, viajar, levar para outros lugares. Ah, que massa. Chama para sua cidade o Treinos Públicos. Onde é? Ali? Chamem a gente para sua cidade, sabe? A gente vai fazer treinos públicos. Mas é verdade, é um sonho e é uma vontade que nos engaja também, né? De aproximar, de trazer, de quebrar as expectativas, de romper as fronteiras. A gente está com treinos públicos nesse sentido, com esse objetivo. E faltam muitas opções de continuidade. O ator que acabou de se formar, quer seja num técnico ou numa graduação, ele não tem opções, hoje em dia, de se manter em formação. Então, é impressionante como responde a uma necessidade urgente quando a gente encontra. Mesmo a pessoa que está chegando, né? Como a gente foi um dia. Você chega em São Paulo, você faz o quê? Você vai para onde? Na 5ª maior cidade do mundo, que tem um monte de coisa. Onde você vai? Quem você procura? Vem com a gente. Né? É necessário. Muito. Sim. E só para o pessoal lembrar as redes sociais de vocês, quais são? Leneus.art, Instagram, @treinos públicos é a nossa rede social do projeto. Isso. Sim. Isso é Luá. @Luá, LUAH, Guimarães com Z no final. E o estúdio, que é onde eu ministro o Viewpoints,
Eu vi aqui que ele colocou a grade. Isso, o Gabriel ficou super interessado já. Isso. E aí depois só que ele pegou uma grade que eu tava às quartas-feiras, agora eu mudei para as segundas-feiras, tá? Depois eu passo a... Mas @ Estúdio 8 Nova Danca. Ah lá, agora tá ali, ó. Boa. Tá ótimo. Esse é o estúdio, a gente tá sempre às segundas, eu tô sempre aberta, recebendo novos integrantes. Rua Grajaú, no Sumaré. No Sumaré, 534. Maravilhoso. A primeira edição também, né, com o grupo regular de treinos públicos aconteceu lá no Estúdio 8 Nova Dança também, de março até julho. A gente adora ir para algum outro lugar, por exemplo. Se alguém quiser abraçar os treinos públicos, então a gente passa a fazer o encontro de formação nesse local. A gente adora ir trocando e mudando de bairro. É maravilhoso. Gente, eu amei a conversa. Passou muito rápido. Passou mesmo. A gente fala muito, tinha né, Lu? muita coisa para falar ainda. A gente precisa marcar outro. Né? Ela inspira. Ai, que bom. Ela inspira. Eu fico chocada. Eu acho que todo mundo aqui conta muitas coisas para você. E tem mais coisa pra gente conversar. Eu queria falar com você sobre o seu trabalho de provocadora cênica, mas não vai dar tempo, gente. Quem sabe no próximo. E eu amei a parceria de vocês. Assim, é lindo de ver. Vocês conversam pelo olhar, sabe? É maravilhoso. Parabéns, viu? Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada para vocês que assistiram também. A gente também está no Instagram e no TikTok, profissões.ec. E no site profissõeseconomiacriativa.com.br. Meu Instagram e meu TikTok é Thaís Polimene. E eu tenho o site thaispolimene.com.br. Muito obrigada. Valeu. Valeu. Muito obrigada. Obrigado.